Bem-vindo a mais uma aula, e este vídeo será sobre a NBR 14280, que trata do cadastro de acidentes do trabalho. Uma NBR bastante cobrada, portanto, dominar esse assunto é fundamental para as suas aprovações de segurança no trabalho. Portanto, muita atenção a este vídeo, onde eu trarei os assuntos que são cobrados, com destaque em ilustrações para facilitar o seu aprendizado. Objetivo: fixar critérios para o registro, comunicação, estatística e análise de acidentes do trabalho, suas causas e consequências, aplicando-os a quaisquer atividades laborativas. Portanto, o objetivo desta NBR é fixar critérios para registro, divulgação, estatística e análise dos acidentes de trabalho, suas causas e consequências, aplicando-se a quaisquer atividades laborativas. Das definições, muita atenção, porque esses itens são muito cobrados quando se fala desta NBR, pois algumas definições são muito cobradas e eu trouxe as principais. Acidente do trabalho: ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, que provoque lesão pessoal ou de que decorra risco próximo ou remoto dessa lesão. Portanto, grave esses detalhes. É uma ocorrência indesejável, imprevista. Segundo essa NBR, este é o conceito de acidente do trabalho e é relacionado ao exercício do trabalho e deve provocar uma lesão ou de que decorra risco. Então, grave muito bem esse detalhe. O acidente inclui tanto ocorrências em relação a um momento determinado, quanto ocorrências a exposições contínuas ou intermitentes que possam ser identificadas em termos de período de tempo provável. Acidente sem lesão: é o acidente que não causa lesão pessoal. Acidente de trajeto: acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou desta para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado. Portanto, não importa se é no veículo do empregado, desde que chegue nesse percurso, residência, local de trabalho ou vice-versa. Acidente impessoal: é aquele acidente cuja caracterização independe de existir acidentado, não podendo ser considerado como causador direto da lesão. Então, independe de existir acidentado, um detalhe importante, e outro, ele não pode ser considerado como causador direto da lesão, o acidente impessoal. Agente do acidente: coisa, substância ou ambiente que, sendo inerte à condição do ambiente de insegurança, tenha provocado o acidente. Ou seja, o agente do acidente é quem provoca. Fonte da lesão: coisa, substância, energia ou movimento do corpo que diretamente provocou a lesão. Agora, das causas do acidente: fator pessoal de insegurança, causa relativa ao comportamento humano, grave esse detalhe bastante importante, que pode levar à ocorrência do acidente ou à prática de ato inseguro. Então, fator pessoal de insegurança é uma causa relativa ao comportamento humano, grave esse detalhe. São exemplos: falta de conhecimento, falta de experiência ou especialização, desajustamento físico, deficiência visual, fadiga. Esse item é muito cobrado. Então, fadiga é um fator pessoal de insegurança, desajustamento emocional ou mental. Então, muito importante esse item também. Um desajuste mental é um fator pessoal de insegurança. Ato inseguro: ação ou omissão que, contrariando preceitos de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de acidente. São exemplos, então, contrariando preceito de segurança, ou seja, o empregado faz um determinado ato que contraria preceitos de segurança. São exemplos: usar equipamento de maneira imprópria,
Usar material ou equipamento fora de sua finalidade também é um ato inseguro. Usar equipamento de maneira imprópria. Usar equipamento inseguro. Desligar ou remover dispositivo de segurança, esse item é muito cobrado, também é um ato inseguro. Trabalhar ou operar em velocidade insegura. Limpar, lubrificar ou regular equipamento em movimento. Agredir pessoas também é um ato inseguro. Desrespeitar a sinalização de trânsito. Deixar de usar equipamento de proteção individual disponível também é um ato inseguro. Deixar de colocar cartaz, aviso, etiqueta de advertência. Portanto, deixar de sinalizar esse local em relação a esses itens também é um ato inseguro. Agora, da condição ambiente de insegurança. É a condição do meio ambiente, do meio que causou o acidente ou que contribuiu para sua ocorrência, ou seja, relacionado ao ambiente, ao meio que o trabalhador exerce suas atividades. São exemplos de condições ambiente de insegurança: insuficiência de espaço para o trabalho, ventilação inadequada, geral ou não devida a equipamentos defeituosos, existência de ruído é uma condição ambiente de insegurança, existência de vibração, iluminação inadequada, ordem e limpeza inadequadas, empilhamento inadequado, também um ambiente inseguro, uma condição ambiente de insegurança. Proteção coletiva inadequada ou inexistente, equipamento elétrico sem identificação ou inadequadamente identificado. Agora, das consequências do acidente. Agora, aquelas consequências que o acidente causa. Lesão pessoal. Qualquer dano sofrido pelo organismo humano como consequência do acidente de trabalho. Natureza da lesão. Expressão que identifica a lesão segundo suas características principais. Lesão imediata. Lesão que se manifesta no momento do acidente. Então, imediata, no momento. Doença do trabalho. É aquela doença decorrente do exercício continuado ou intermitente de atividade laborativa, que seja capaz de provocar lesão por ação imediata. Agora, da doença profissional. Doença do trabalho causada pelo exercício de atividade específica. Então, grave muito bem: a doença profissional causada pelo exercício de atividade específica, constante em relação oficial. Além disso, a doença profissional ela deve constar numa relação oficial. Lesão com afastamento, que vem a ser lesão com afastamento, é lesão com perda de tempo ou incapacitante. Lesão com afastamento, ou seja, uma lesão com perda de tempo ou incapacitante, é uma lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato. Então, grave muito bem: lesão com afastamento, ela impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente ou de que resulte incapacidade permanente. Também aí ela é considerada lesão com afastamento. E o que vem a ser lesão sem afastamento? É aquela lesão pessoal que não impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato. Ao contrário da lesão com afastamento, que impede, a lesão sem afastamento ela não impede esse trabalhador de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente, desde que não haja incapacidade permanente. Portanto, na lesão sem afastamento não pode haver incapacidade permanente. Dias perdidos, que vem a ser dias perdidos segundo a NBR 14280. São os dias decorridos de afastamento do trabalho em virtude de lesão pessoal, exceto, então, grave muito bem esse detalhe, exceto o dia do acidente e o dia da volta. Ou seja, o dia do acidente e o dia da volta ao trabalho não se conta. Portanto, dias perdidos são os dias decorridos de afastamento. Grave esse detalhe. Dias debitados são os dias que se debitam por incapacidade permanente por morte para o cálculo do tempo computado. Então,
Grave muito bem. Dias que se debitam por incapacidade permanente ou morte. Outra circunstância que a NBR traz no quadro que você verá a seguir. Tempo computado. É o tempo contado em dias perdidos pelos acidentados com incapacidade temporária total, mais os dias debitados pelos acidentados vítimas de morte ou incapacidade permanente, total ou parcial. Portanto, o tempo computado que vai ser usado no cálculo a seguir é muito importante. É a soma dos dias perdidos mais os dias debitados. Grave esse detalhe. Horas homens de exposição ao risco. Somatório das horas durante as quais os empregados ficam à disposição do empregador em determinado período. Portanto, é o somatório das horas que os empregados ficam expostos aos riscos em determinado período. Muito importante. Taxa de frequência de acidentes. Número de acidentes por milhão de hora-homem de exposição ao risco em determinado período. E a taxa de frequência deve ser expressa com aproximação de centésimos. Importante esse detalhe. E calculada pela seguinte forma. FA, frequência de acidentes, ou TF, taxa de frequência, dá no mesmo, é igual a N vezes 1 milhão dividido por H, onde FA é o resultado da divisão, N o número de acidentes, H representa as horas-homens de exposição ao risco. Exemplo, em 2017, na empresa Tabajara, ocorreram 5 acidentes, com 200 mil horas de exposição ao risco. Qual foi a taxa de frequência? Ou seja, resposta, taxa de frequência, ou FA, frequência de acidentes, dá no mesmo, é igual a N, que é o número de acidentes, vezes 1 milhão, que é uma constante, não muda, é da fórmula, dividido por H, que é a horas de exposição ao risco. Portanto, a questão diz que houveram 5 acidentes, vezes 1 milhão, dividido por 200 mil horas de exposição ao risco. O cálculo vai ficar igual a 5 milhões, que é 5 vezes 1 milhão, 5 milhões, dividido por 200 mil. FA ou TF, dá no mesmo, é igual a 25. Portanto, a taxa de frequência ou a frequência de acidentes foi igual a 25. Aí, como tem as casas decimais, fica 25,00. Taxa de gravidade é o tempo computado por milhão de horas-homens de exposição ao risco em determinado período. Tempo computado, lembra que o tempo computado é a soma dos dias perdidos mais os dias debitados. E deve ser expressa em números inteiros, portanto, diferente da taxa de frequência, que não é em número inteiro, ou seja, existe casa após as vírgulas, em centésimo. A taxa de gravidade deve ser representada em números inteiros e é calculada pela seguinte expressão. G, que significa gravidade, ou as questões cobram TG, taxa de gravidade, dá no mesmo, é igual a T, que significa tempo computado, vezes 1 milhão dividido por H, onde G é a taxa de gravidade, T, o tempo computado, que é a soma de dias perdidos mais dias debitados, e H representa as horas de exposição ao risco. Exemplo, em 2017, na empresa Esperança, ocorreram 2 acidentes, sendo que o primeiro acarretou um afastamento do trabalhador por 20 dias e o outro acarretou a morte do trabalhador com 6 mil dias debitados, com 300 mil horas de exposição ao risco. Qual foi a taxa de gravidade? Resposta, G, ou TG, que é a taxa de gravidade, é igual a T, que é o tempo computado, que significa dia perdido mais dias debitados, vezes 1 milhão dividido por H, que são as horas de exposição ao risco. A questão diz que foram 20 dias perdidos, portanto 20 mais. A questão diz que ocorreu a morte do trabalhador, que são 6 dias debitados segundo o quadro da NBR 14280. Portanto, 20 mais 6 mil vezes 1 milhão dividido por 300 mil horas de exposição ao risco. Vai ser igual a 6.020 milhões dividido por 300 mil.
taxa de gravidade ou gravidade é igual a 20.066, porque ela é em números inteiros. Portanto, 20.066 foi a taxa de gravidade dessa empresa durante esse ano de 2017. Custo segurado é o total de despesas cobertas pelo seguro do acidente de trabalho. Exemplo: despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas necessárias para a recuperação do acidentado, pagamento de diárias e indenização, transporte do acidentado, ou seja, custo segurado, aquelas cobertas pelo seguro. Custo não segurado, total de despesas não cobertas pelo seguro de acidente do trabalho e que em geral não são facilmente computáveis, tais como os resultantes da interrupção do trabalho, do afastamento do empregado, de sua ocupação habitual, de danos causados a equipamentos e materiais, da perturbação do trabalho normal e atividades essenciais não seguradas. Exemplos de custos não segurados: despesa com material nos reparos dos danos, despesa de mão de obra na manutenção corretiva dos equipamentos acidentados, prejuízos pelas horas improdutivas em decorrência do acidente, o lucro cessante, transtornos quanto à legislação trabalhista, com possível fiscalização e multas decorrente da infortunística, despesas com processos trabalhistas, agora pelo dano sofrido, dano moral que a vítima venha a de peticionar, sequelas e outros, pois nem sempre o seguro está efetivamente nas empresas. Portanto, são aqueles custos não segurados, aqueles difíceis de ser computáveis. Na impossibilidade absoluta de se conseguir o total de horas exposição ao risco, arbitra-se em 2.000 horas exposição ao risco anuais a exposição para cada empregado. Não são computáveis o dia da lesão e o dia em que o acidentado é considerado apto para retornar ao trabalho. Portanto, não são computáveis, guarde essa informação. Tanto o dia da lesão quanto o dia em que o acidentado é considerado apto. Dias a debitar, importante isso, devem ser debitados por morte ou incapacidade permanente. Então, tanto morte quanto incapacidade permanente, seja total ou parcial, de acordo com o quadro 1, que eu trarei ele a seguir, são os dias a serem debitados. Acidente do trajeto deve ser tratados à parte, não sendo incluído no cálculo usual das taxas de frequência e gravidade. Detalhe extremamente importante, inclusive para resoluções de questões. Pois o acidente de trajeto, se a questão trouxer que houve um acidente de trajeto, eles não vão entrar nem nos cálculos das taxas de frequência, como também não vão entrar no cálculo da taxa de gravidade. São tratados à parte. Agora, do registro e estatística de acidentes. Elementos essenciais. Para a estatística e análise de acidentes, consideram-se elementos essenciais. Isso aqui é cobrado em prova. Grave muito bem esses elementos essenciais para entrarem nas estatísticas e análise de acidentes. Letra A. Espécie de acidente impessoal. Tipo de acidente pessoal. Letra C. Agente do acidente, importante. D. Fonte da lesão. E. Fator pessoal de insegurança. Também são elementos essenciais. Letra F. Ato inseguro. Letra G. Condição ambiente de insegurança. Também é essencial, seja para estatística e análise de acidentes. Letra H. Natureza da lesão. I. Localização da lesão. J. Prejuízo material. Também é um elemento essencial. Agora, da classificação do acidente. Classifica-se o acidente de acordo com suas consequências. Então, a classificação é de acordo com as consequências. Custo correspondente ao período de afastamento. Quais são os custos? Remuneração mensal do empregado,
incluindo adicional de periculosidade, insalubridade, noturno, anuênios, gratificações de média de horas extra, custo mensal considerado os encargos sociais, já incluído benefícios assistenciais, valor da remuneração diária do empregado acidentado, também é um custo correspondente ao período do afastamento, número de dias de afastamento pagos pela empresa, inclusive o dia do acidente. Agora, custos relativos à assistência ao acidentado, despesas com serviço médico, de primeiros socorros e medicamentos, despesas decorrentes do deslocamento ou remoção do acidentado para o atendimento imediato, despesas referentes às horas despendidas pelos empregados que socorreram o acidentado, despesa da empresa com tratamento e recuperação do acidentado, incluindo cirurgias, fisioterapias, exames complementares até o seu retorno ao trabalho. Não havendo retorno até o final do ano civil, os custos devem ser estimados e informados no mês de dezembro. Portanto, esses são custos de assistência importantíssimos. Custos complementares, muito importante também. Considerar o tempo gasto pela equipe, utilizando o mesmo percentual de encargos citados no item 2, incluindo custos de viagem, xerografias, gráfica, fotos, telefones e outros. Custos relacionados à readaptação do acidentado, grave esse detalhe, é um custo complementar àquele relacionado à readaptação do acidentado. Quando houver transferência para outra função ou cargo, incluindo o custo de assistência social ou psicológica e de outros empregados envolvidos na readaptação. Custo devido à interrupção do fornecimento de energia, também é um custo complementar. Inclui perda de faturamento, pagamento de indenizações a terceiros. Agora, um resumo do quadro da NBR 14280 dos dias a serem debitados. Não trouxe o quadro todo, trouxe aqueles itens que realmente são cobrados. Ou seja, no caso de mortes, são debitados 6.000 dias. Incapacidade permanente, também 6.000 dias. Perda da visão de ambos os olhos, 6.000 dias. Perda da visão de um olho, são debitados 1.800 dias. Perda do braço acima do cotovelo, debitados 4.500 dias. Perda do braço abaixo do cotovelo, debitados 3.500 dias. Perda da mão até o punho, são debitados 3.000 dias. Perda da perna acima do joelho, na coxa, por exemplo, são debitados 4.500 dias. Perceba que quanto maior a gravidade, mais dias são debitados. Perda da perna abaixo do joelho, 3.000 dias. Perda da audição, 3.000 dias. Então perceba, por exemplo, morte, são debitados 6.000 dias. E aqui uma perda da visão de um olho, 1.800 dias. Para você perceber que, conforme a gravidade, aumenta os dias a serem debitados. Releia várias vezes esse quadro, porque é muito importante para questões e é preciso memorizá-los. Eram estas as dicas do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte.